Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. A escolha de quem leva a educação a sério. Boa tarde, galera. Boa tarde. Você que está acompanhando Foca no Enem aqui pelo nosso site. Vocês que estavam com a gente lá na TV já sabem que as disciplinas de hoje são Química e Filosofia. E a gente já volta com aula de Filosofia. Quem está aqui com a gente é o professor Gabriel. Bem-vindo de volta, né, professor? A nossa aula na TV foi maravilhosa. Mas eu tenho certeza que agora mais dicas, mais assunto legal que a gente vai conversar. E a gente já volta com pergunta, professor. Ok. Ok? Vamos aí. Vamos conferir a nossa primeira pergunta. Meu nome é Paulo Henrique, eu quero saber tenho 14 anos e quero saber qual é a visão universalista que eu vou usar para o Enem 2018. E aí, professor, qual a resposta? A visão universalista. Isso aí é comum, está presente em todo momento, em todos os lugares. Vamos procurar entender a definição exata, científica, a respeito do que é ser universalista. Bota aí na tela para a gente acompanhar. Então, universalismo é a doutrina filosófica que afirma a existência de certos princípios que são universalmente incontestáveis para ser real e que, portanto, deve ser admitido por todas as pessoas e grupos culturais como um guia para a sua conduta e distinguir as obras boas das do mal. Então, a ideia de universalismo é a ideia daquilo que é comum para todas as pessoas, que é aceito sem contestação e que tem um consenso no geral. Por exemplo, universalismo, quando se pensa em direitos humanos, o que é que nós podemos ter de visão ou linguagem universalista nos direitos humanos? É impossível pensar em direitos humanos sem pensar na dignidade humana. Por quê? Os direitos humanos se fundam no princípio da proteção e da garantia da dignidade humana. Então ninguém contesta isso. É consenso de norte a sul, de um polo a outro. Esta é a visão universalista a respeito dos direitos humanos. É um pensador que discorre sobre a questão da cultura, Edward Tylor. Tylor vai ter uma visão universalista, que ele vai falar que, quando ele pensa em cultura, ele vai dar uma visão universalista. Ele diz, cultura é um todo complexo que compreende todas as crenças, todas as raças, todas as religiões, todas as ideologias, todos os princípios filosóficos e políticos. Então, para Tylor, a visão universalista a respeito de cultura é que ela é um todo complexo, que compreende todos os princípios. E isso é comum. Você vai ver o que é que define a cultura de um povo. É o quê? A religião, é a arte, né? Os princípios filosóficos e ideológicos do povo, embora seja uma filosofia popular, uma filosofia comum, mas está ali presente. Então, quando a gente pensa de universalismo a partir de Tylor na definição de cultura, nós encontramos como um todo complexo. Aí o que há? Se pergunta, qual é a visão universalista do Enem? Eu não posso definir uma visão universalista do Enem, por quê? Porque vou depender de ter a prova do Enem para verificar, de um modo em geral, de ponta a ponta, qual é a visão universalista ou a visão comum que vai estar naquela prova. Então, você que fez essa pergunta, caro ouvinte, eu quero dizer para você que você se prepare, procure ter uma noção da visão universalista de alguns filósofos. Você vai encontrar René Descartes, que vai dar uma visão universalista. Você vai encontrar um Habermas, que trabalha o universalismo a partir do agir comunicativo. Você vai encontrar um John Locke, que vai trabalhar a ideia universalista do Estado liberal, o Rousseau no Estado civil. Você vai encontrar. Então, você tem que procurar entender qual é a visão universalista desses pensadores, porque você vai encontrá-lo na prova, com certeza, tá bom? Então é isso aí, universalismo é a visão comum.
Muito bem, professor. Olha aí, gente, não tem pra onde fugir, né? Não tem como encontrar uma só para o caminho ficar mais fácil. Exato. Tem que ler e conhecer mesmo. E a gente tem mais uma pergunta, professor. Manda. Vamos lá? Vamos lá. Olá, eu sou Alana Boa, tenho 20 anos e a minha dúvida sobre filosofia é a seguinte. Queria saber quais são as principais diferenças entre a filosofia de John Locke e Jean-Jacques Rousseau. E aí, professor, qual a diferença entre os dois? É isso aí, vamos ver. Eles têm diferença. Embora todos os pensadores contratualistas, como são Locke e Rousseau, todos eles têm seu ponto de convergência, mas todos divergem. Então, com Locke e Rousseau não é diferente também. Então, vamos pensar que o ponto de diferença entre eles está no estado de natureza do homem. Então, se você vai olhar Hobbes, você vai olhar Montesquieu, que são pensadores contratualistas também, você vai verificar que eles têm a divergência quando pensam no estado de natureza do homem. Então, como é que John Locke, como um filósofo empirista, um filósofo liberal, vai pensar a ideia de natureza do homem? Ele vai dizer que todo ser humano é livre, de natureza livre. E esta liberdade vai permitir que ele haja segundo o seu desejo, segundo os seus princípios. Mas o que é que acontece? Locke vai chegar à conclusão que é preciso que se estabeleça uma regra, porque senão esta liberdade vai propiciar a oportunidade de um caos entre os homens. Já Rousseau vai divergir de Locke no estado de natureza, porque ele não vai pensar apenas o homem como um ser livre, ele vai pensar o homem no seu estado de natureza como um bom selvagem. É a linguagem própria de Rousseau, essa ideia do bom selvagem. Ele diz que o homem nasce bom, o homem nasce legal, mas o que é que vai acontecer? É preciso que se estabeleça regra para que o homem não entre no caos também. Então, quando Locke diz que o homem nasce livre, Rousseau vai dizer que o homem é um bom selvagem. Mas você percebe que tanto Locke quanto Rousseau chegam num consenso que é preciso estabelecer regra. Mas a diferença está que um nasce livre e o outro é bom. Ele vai dizer, quem é esse bom? Quem é esse limite para evitar o caos? O limite para evitar o caos está quando se estabelece um tértil. Essa linguagem tértil não é nem dos dois, é de Hobbes. Mas esse tértil é visto também nos dois. Quem é? O Estado. Então, esse Estado é que vai, então, estabelecer a regra entre os homens. Vamos ver as questões aqui para você entender um pouquinho mais dos dois. Enem 2012, galera, acompanha aí, você pode perceber que caiu no Enem 2012, hoje nós estamos em 2018, são 5 anos, de repente pode vir outra questão do cara também, tá? Se liga aí, o homem natural é tudo para si mesmo, é a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade e só seja percebido no todo. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que, alternativa A, galera, sem dúvida, o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Por quê? O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza, porque o homem nasce bom, segundo Rousseau. Então, quando se estabelece o Estado, o homem vai entregar a sua liberdade para o Estado e o Estado vai lhe dar a sua natureza civil. Entende? Então, vamos para a próxima. O tempo é corrido, mas a gente tem que passar à frente, né? Vamos lá. E esse textão aí, galera, ó, vai se acostumando. Você que é acostumado a fazer Enem, você que está entrando agora para o Enem,
É assim mesmo, é para torrar o juízo, é cada texto que não acaba mais, tá bom? Tem pra onde fugir. Tenho razão em concluir que aquele que me colocasse sob seu poder, sem meu consentimento, me usaria como lhe aprovesse, quando me visse naquela situação e prosseguiria até me destruir. Pois ninguém pode desejar ter-me em seu poder absoluto, a não ser para me obrigar à força a algo que vem contra meu direito de liberdade, ou seja, fazer de mim um escravo. Escapar de tal violência é a única garantia de minha preservação. Aí vem, na relação entre indivíduo e governo, o liberalismo de John Locke, como expresso no texto, estabelece que a alternativa B, subordinação ao poder do governo, deve ser limitada. Isso aqui está muito ligado ao Estado, ao pacto de consentimento de Locke. Você vai verificar isso. Anota aí, galera, ó. Leia Pacto de Consentimento de Locke, que você vai entender por que Locke dá essa resposta para esta questão aqui. Ok? Ok, professor. Olha aí, gente, entendendo, esclarecendo, dando dicas. E a gente tem mais uma pergunta. Vamos mais lá. Uma? Vamos Roda lá. aí. Meu nome é Pauliane Maria, eu tenho 22 anos e eu queria saber qual foi a arqué de Tales de Mileto e por quê. E aí, professor? Tales de Mileto, eu diria que ele é o meu preferido dos antigos, tá? Tales de Mileto foi o primeiro filósofo natural ali da região de Mileto. Ele se estabeleceu na região da Jônia, no sul da Itália, e foi onde fundou a escola jônica. Ele, juntamente com Anaximandro e Anaximenes e Heráclito de Éfeso, os quatro fundaram a escola jônica, que descreveram a respeito da origem de todas as coisas. Por quê? A temática do período pré-socrático, que é o período em que Tales faz parte, era a temática da cosmologia. Eles queriam saber a arquê de todas as coisas. O que é arquê? A origem. É uma palavra grega que significa a origem de todas as coisas. Então, todos eles discorreram a respeito do que deu origem a todas as coisas. E Tales não fugiu da regra, disse que tudo surgiu da água. Mas por que da água? Na compreensão de Tales, tudo vem da água, porque em todos os lugares, em todos os momentos, a água está presente. A água é presente nos elementos sólidos, gasoso e nos elementos líquido. Olha aí, professor de Química aqui ajudando. Que bom, rapaz. Me salvou aí o professor de Química. E o mais fácil, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, para Tales, a água está presente em todos os elementos. Daí porque Tales chegou à conclusão de que a origem de todas as coisas é a água. Vamos para a questão que eu trago aqui para você. Olha aí. Enem 2016, Tales presente. Ei, rapaz, o costume de bater forte. Vamos lá. Segundo a tradição, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a tratar a questão da origem e transformação de todas as coisas. Para ele, a água era o princípio de tudo. Sob o conceito de arquê de Tales de Mileto, analise as afirmativas. Para não perder tempo, galera, designa o princípio material comum a todas as coisas que existem. Então, para Tales, gente, o princípio material comum a todas as coisas é a água. A água é a origem. Ele vai dizer que todos os seres existentes no universo, inclusive eu, né? Essa beleza que está aqui falando para você, teve a origem na água. Também a Aline, né? Teve a origem na água, enfim. Todas as coisas, na concepção de Tales, teve origem na água, e a sua prova do Enem também não foge da regra, teve origem na água. Então, estuda Tales aí, que você vai se dar bem, viu? Valeu!
Valeu, professor. Eu tenho certeza que a galera gostou muito, aprendeu muito. Eu já quero agradecer a sua participação, foi muito esclarecedora. Já vou chamando o professor Valdomiro, professor de Química, que está aqui, ainda deu uma ajudinha aqui na hora de Valeu, e a gente Aline. agradecer aqui especialmente a Uninasal, nossa parceira, que nos enviou vocês dois e tem sempre nos ajudado aqui no Foca no Enem. Muito obrigada, Uninasal. E agora, professor, Valeu. muito obrigada, tchauzinho, Tchau, até a tchau. próxima. Ficando agora, vamos de Química. Mais uma vez. Continuando, deixa eu ir aqui pro meu posto. Pode ficar aí, professor. Vamos lá, gente, porque a gente já chega com Química e a gente já chega com pergunta. E vamos lá. Meu nome é Carlos Antônio, eu tenho 17 anos e eu quero saber quais são os polímeros que mais vêm caindo no Enem. E aí, professor? Pronto, é o seguinte, Aline. A questão dos polímeros, normalmente, sempre vai ter... eles sempre vão envolver muito a questão do PVC, que está muito no nosso dia a dia, não é isso? Mas é bom a gente também entender um pouquinho o que seriam esses polímeros, não é isso? Pra gente, eu também trouxe uma questão aqui, mas só para dar uma passada bem rápida no que seriam polímeros. Polímeros são macromoléculas formadas pela união de vários monômeros, não é isso? Então, o que seria esses monômeros, né? Monômeros são partículas menores que vão se juntar com vários monômeros e formar, assim, um polímero. Então, uma analogia bem simples é como se cada monômero fosse os clipes e aquela mania que a gente tem de fazer uma correntinha de clipes, você vai ligando o clipe no outro e ali formaria um polímero. Em termos de questões do Enem em relação a polímeros, ele não vai te perguntar assim, qual é o polímero tal? Não, ele vai tentar sempre envolver uma questão do polímero com relação a algum outro assunto de química. Passa aí, por favor, para a gente para a questão. Essa questão aqui, por exemplo, análise da estrutura da fibra sintética, conhecida como Dacron. Então, a estrutura de uma seção de sua molécula pode ser representada por. Então, nós temos aqui uma representação desse polímero, como eu já havia falado, não é isso? Então, nós temos o polímero, seriam vários monômeros que vão se juntando e formando, assim, um polímero. Então, o Draco é um. Então, as alternativas, não é isso? Então, para quem ficou ligado lá na primeira parte, lá ainda na TV, que eu falei sobre funções orgânicas, então ele tem aqui, ó, poliálcool, poliamida, poliéter, poliéster e polialefina. Então, dá mais um toque aí para a gente para a resposta, então seria um poliéster. Não é isso? Até a questão que nós respondemos sobre funções orgânicas falava sobre éster, não é isso? E cetona. Então, o que seria? Onde é que eu vou encontrar? Então, os ésteres seria isso aqui, ó. Eu tenho aqui o carbono, oxigênio e oxigênio, que a gente CO, que seria o éster? O éster seria a carbonila, e ligado ao carbono da carbonila nós teríamos um oxigênio. Então, você vê que como é que a questão, mais ou menos, ela vai envolver em vestibular. Ela não vai te perguntar, esse é o polímero tal? Não, ela vai envolver o polímero com os monômeros que a gente colocou aqui, por exemplo, grupos funcionais. Então, a gente tem aí dois temas, polímeros e grupos funcionais numa questão só, que é mais ou menos isso que eles fazem, que eles têm feito ultimamente no Enem. Podemos ir para a próxima pergunta? Vamos sim. Nós temos mais uma pergunta e a gente vai conferir agora. Olá, meu nome é Alana Boa, tenho 20 anos e a minha dúvida sobre química é a seguinte: como ocorre o processo de tratamento de água do esgoto? Boa pergunta. E aí, professor? Pronto, é o seguinte. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é não confundir tratamento de esgoto com tratamento de água, certo? Que seriam as estações de tratamento de esgoto, que seria a ETE, é totalmente diferente da estação de tratamento de água, que é a ETA, não é isso? Aqui nós vamos pegar a água e tratá-la, não é isso? Para devolvê-la, vamos para os rios. Aqui não, a estação de tratamento de água, ela pega a água para ela se tornar potável. A de esgoto não, ela não vai ser mais potável, ela pode ser utilizada em outras situações, mas não para consumo humano. Então, na verdade, como é que seria um tratamento da água de esgoto, não é isso? Então, primeiro que a gente tem que entender que o tratamento da água de esgoto é como se fosse uma turbinada no processo natural que qualquer rio faz. Então, só que o tratamento que o rio faz e que leva muito um tempo muito longo, o que a gente faz lá na estação de tratamento de esgoto é turbinar esse processo, que são mais ou menos uns 6 a 7 passos, né? Então, o primeiro, quando chega aquela água lá suja lá do esgoto, é que a gente chama de barrar o lixo sólido, né? Então, vão ter grades que vão ter, por exemplo, distância entre as barras de ferro de 10 centímetros, primeiro, que é para impedir sofá, fogão que o pessoal joga, Coisas grandes mesmo, né?
sólidas mesmo. Enormes que você nem imagina, que muitas vezes só vê passando lá no rio, lá no esgoto, não é isso? E depois vai para uma outra grade, que é uma distância entre as barras de mais ou menos 2 centímetros, então você vai barrando mesmo esses sólidos maiores. O segundo passo seria a desarenação, que no caso seria a retirada da areia e terra e areia, enfim, que está lá dispersa nessa água, não é isso? O terceiro passo que nós teríamos é um local onde vai haver a decantação dos dejetos e fezes, que no caso depois vão ser eliminados, né? Isso devido à diferença de densidade entre a água e esses dejetos e fezes e tudo mais, as fezes e os dejetos vão lá para baixo, né? Isso decantam, lembrando de decantação que é aquele processo de separação de mistura, não é isso? Onde uma parte fica embaixo devido à diferença de densidade e uma outra parte fica em cima. Então daí a gente consegue separar assim esses dejetos. Então aí o quarto passo seria a aeração, né? Isso é quando, no caso, vai ter um tanque habitado por uma rica fauna de bactérias e no caso, onde nesse tanque lá, cheio dessas bactérias, nós vamos, injeta por tubos uma quantidade grande de oxigênio, não é isso? E para que essas bactérias venham, assim, degradar, consumir a matéria orgânica. Aí nós vamos para em outro tanque, nós temos a decantação secundária, né? Isso que agora a gente usou as bactérias para consumir lá a matéria orgânica, mas agora nós não queremos elas, então nós temos que separá-las. Então, mais uma vez, devido à diferença de densidade, as bactérias mais densas elas se agrupam no fundo do tanque, onde lá o pessoal chega com uma pá, retira, devolve essas bactérias para o outro tanque, que é o tanque anterior a esse, e a água já está, de certa forma, pronta para ser devolvida ao rio, né? Porque já foi totalmente, no caso, já limpou um bocado, onde, no caso, a carga orgânica, né, isso que eu falo, a matéria orgânica, mais ou menos de 90% a 95% já foi removida com a ajuda das próprias bactérias. Caso eu queira utilizar essa água para uso na indústria, mas lembrando que ela não é potável, tá bom? Ou para irrigação ou na indústria, como já foi mencionado, eu vou filtrá-la e clorar, no caso aqui a gente chama filtração e clorada, ou seja, nós vamos colocar o cloro na água para essa desinfecção, certo? Eu acho que temos uma questão aí, não é isso? De um concurso em uma estação de tratamento de esgoto, se liguem, ó, ETE, não é isso? Não é o ETA, para não confundir, é comum a produção do gás metano, tá bom? Assinale a alternativa que apresenta em que processo isso ocorre numa ETE. O gás metano, pessoal, que é o CH4, conhecido como gás dos pântanos, que é o gás que é devido à degradação, à decomposição da matéria orgânica, tá bom? Cliquei para a gente já ir para a resposta, não é isso? A alternativa que apresenta que esse processo ocorre é na fermentação aeróbica, não é isso? No caso, seriam as bactérias que necessitam do oxigênio para fazer essa fermentação, beleza? Beleza, professor. A gente tem mais uma pergunta. Vamos? Vamos nessa. Confere aí. Meu nome é Poliane Maria, eu tenho 22 anos e queria saber qual o sentido do raio atômico na tabela periódica. E aí, professor? E aí, Aline, vamos lá. Respondendo à pergunta da Poliane, é o seguinte, o sentido com o qual o raio atômico, então seria bom a gente entender o que seria o raio atômico, não é isso? Porque o sentido que eu acredito que a Poliane deve ter perguntado é em relação a como é que ele cresce, em que sentido ele cresce na tabela periódica, em que sentido ele, tanto nas famílias como nos períodos. Não é isso? Porque o raio atômico é uma propriedade periódica que está totalmente ligada à tabela periódica, certo? Ou seja, nós podemos envolvê-la olhando como ela cresce ou como ela decresce, toda na tabela periódica. Então, na verdade, o que seria o raio atômico? O raio atômico seria a distância do núcleo, certo, do átomo, até a última camada, até a camada mais externa, certo, desse átomo. Só que nós não conseguimos fazer essa medição dessa forma. Então, a técnica utilizada é a seguinte, eu vou pegar dois átomos iguais e vou calcular a distância dos dois núcleos, certo? Calculando a distância dos dois núcleos, como eles são iguais, divido por 2 e encontro, assim, o raio atômico. Então, Poliane, em relação a como ele cresce, qual o sentido que ele cresce na tabela periódica, a gente tem que lembrar o seguinte, que na vertical, que são as famílias, tá bom? Na vertical, como são as famílias, ele cresce de cima para baixo. Por quê? Porque de cima para baixo, o número de camadas vai aumentando. Como o raio atômico é a distância do núcleo
até a camada mais externa. Então, se eu estou no primeiro período, eu tenho uma camada. Se eu estou no segundo, eu tenho 2 camadas. Então, quanto mais camadas eu tiver, maior vai ser esse raio atômico. Já nos períodos, que seria na horizontal, o raio atômico ele vai crescer da direita para a esquerda, porque quanto menor for o número atômico, maior vai ser esse raio atômico. É um pouquinho estranho, mas é porque é o seguinte: quanto maior for o seu número atômico, mais prótons você tem no núcleo, e o número de prótons, lembrando lá de química, já lá no primeiro ano, o número de prótons no átomo neutro é igual ao número de elétrons. Então, quanto mais elétrons você tem, elétrons carga negativa, prótons carga positivas, maior vai ser a atração entre eles. Então, quanto maior for essa atração, esse raio vai ser menorzinho por isso. Porque aqui, como o número atômico é menor, não existe essa atração tão grande entre os prótons e elétrons. Então, quanto menor for o número atômico, no caso, nos períodos, maior vai ser o raio atômico. Temos uma questão aí, para a gente finalizar. Então, considerando um grupo ou família na tabela periódica, podemos afirmar em relação ao raio atômico que ele aumenta com o número do número atômico devido ao aumento do número de camadas. Clique aí, por favor. Essa seria a alternativa correta, porque todas as outras, ela relaciona a questão do aumento do raio atômico, mas em relação ao período. Com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas. Quanto maior for o número de camadas, maior, assim, será o raio atômico. Aí eu vou pegar só uma alternativa aqui, para a gente ter uma ideia de como, no caso, essa questão, um erro, por exemplo, letra C, não sofre influência da variação do número atômico. Sofre sim, pessoal. Lembrem disso, nas colunas, nas famílias, quanto maior for o número atômico, maior vai ser esse raio atômico. Na horizontal, nos períodos, quanto menor for o raio atômico, maior vai ser assim o raio atômico. É isso aí. Tranquilinho? Tranquilíssimo, professor. E nosso programa aqui na web fica por aqui. Já quero agradecer mais uma vez. Deixa eu ir pra cá, gente. Deixa eu agradecer aqui o professor Valdomiro, que esteve aqui com a gente. Agradecer a Uninasal, né, por ter nos enviado os 2 professores que ficaram com a gente durante o programa de hoje. Tenho certeza que todo mundo tirou suas dúvidas, mas se por acaso você ficou com alguma, é só mandar pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 987214085, ou pelas nossas redes sociais. Inclusive, deixa eu mandar beijo pra galera que liga pra gente, que sempre tá aí ligadinho no Foca no Enem. Beijo grande pra vocês. E olha só, pode mandar vídeo, pode mandar áudio, pode escrever. O importante é que você não fique com dúvida. Próximo sábado a gente vai falar sobre física e inglês. Olha só, imperdível. Imperdível. Então, olha só, chama todo mundo, marca todo mundo nas redes sociais. Fica sempre ligadinho com a gente. Beijo grande e até o próximo programa. Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. A escolha de quem leva a educação a sério.